Nós vamos hoje conversar com uma podóloga, isso mesmo. A Juliette Gonçalves aceitou o nosso convite de estar aqui no nosso programa, porque a gente sempre fala dos cuidados com o rosto, com os cuidados com os braços, né? A gente sempre fala de cirurgias plásticas, enfim. Mas hoje nós estamos aqui no programa para falar para você que está assistindo o Bom Dia que você também tem que cuidar da saúde dos seus pés. Quando foi que você foi tomar aquele banho e você olhou pro seu pé? Geralmente você deve tomar banho assim, ó, levantando o pé com a cabeça para cima, passando um sabonetezinho, tchau. Lava as mãos, nem olha para ela, nem sabe como ela tá. Se ela tá limpa, se ela tá suja, como é que tá. Mas os pés, aí vem a história, né? Como é que a gente pode cuidar dos nossos pés e quais são os cuidados que a gente tem que ter? Porque eu soube que os pés tem pontos importantíssimos, até mesmo para a nossa harmonia, para o nosso bem-estar. E muitas vezes você não cuida desses pés, né? E aí a gente trouxe ela aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Hoje é dia de todo mundo começar mesmo a segunda-feira cuidando da saúde dos pés, não é verdade, Juliette? Exato. Bom dia a todos. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, os pés, ele realmente tem essa necessidade desses cuidados. Acaba que a gente toma esse banho e é tão rápido que os pés acabam sendo esquecidos. Sim. E eles precisam de um cuidado a mais, porque eles que sustentam todo o nosso corpo, caminhadas, corridas, os esportes que a gente precisa praticar, além do dia a dia, né? Os saltos altos que nós mulheres adoramos. Então, os pés, eles realmente precisam de um nível de hidratação, o corte correto, tá sempre indo num profissional habilitado. Eles realmente, eles precisam desses cuidados. Vamos começar falando, já que a gente está falando de pés, vamos começar falando dos primeiros cuidados que tem que acontecer com esses pés. Quando a gente fala de pontos, a gente sabe que nos pés tem vários pontos, né? A gente sabe que esses pés têm vários pontos. E aí, existem alguns cuidados que as pessoas, às vezes, deixam de lado e que vai influenciar até na sua autoestima, sabia? E tem gente que não tá nem aí. Então, eu queria que você me falasse a respeito, por exemplo, daquelas pessoas que sofrem com calos, né? Quais são os cuidados que elas devem ter? Como elas poderiam cuidar? Esse calo pode ser mexido ou não? Quem realmente pode mexer nele? Se existe cirurgia ou não? Tanto nos dedos, como até mesmo embaixo, nos pés. Então, os nossos pés, eles têm 26 ossos. Sim. Então, a partir daí, já precisa, né, tá sempre um cuidado. Cuidado esse com os calçados, um calçado ideal. Sempre usar esse calçado, procurar comprá-lo depois de meio-dia, que é a hora que você já andou bastante. Ah, essa daí eu não sabia. O pé já tá um pouco inchado, então o calçado vai se adequar mais à forma que seu pé está, digamos assim, mais judiado durante o dia. Gente, eu não sabia disso. Olha o que a podóloga está falando, presta atenção. Vai comprar um calçado, mulheres, atenção, compra um calçado depois do meio-dia, porque você já deu aquela bela caminhada, já passou uma manhã trabalhando, usando um salto, se movimentando mais, aí o pé fica um pouquinho mais inchado. Um pouquinho mais inchado, então faz uma pré-inaugurada desse calçado lá na loja, calça ele, anda um pouquinho, senta, levanta, para ver se não vai ter nenhum atrito, porque muitos dos problemas dos calos refere-se ao atrito. Às vezes uma pisada, você tem que ver qual é o seu tipo de pisada, qual o seu tipo de pé, qual o calçado vai se adequar mais para o seu caso. Então, por exemplo, você tem um pé cavo, você está pisando de uma forma errada, vai gerar um calo na almofada plantar. E esse calo pode sim ser mexido por um profissional. Às vezes em casa a gente quer mexer um pouquinho. Ah, deixa eu passar produto X que a vizinha me ensinou. Fazer uma misturinha aqui. Então, aquela velha história das dicas da vizinha. Então, isso pode acabar trazendo problemas para a pessoa. Sim. Principalmente se ela tiver algum problema, alguma patologia, como por exemplo a diabetes. Então, o cuidado tem que ser ao máximo. Pode apresentar ali não só um calo, mas uma ferida, né? Exato, porque o calo, ele tem alguns tipos de calo, por exemplo, o calo nuclear. Ele vai tendo tanto atrito que ele começa uma perfuração dentro da pele. Pronto, quando as pessoas dizem, meu calo tem raiz, isso é um... é algo que a gente ouve muito. Ai, ninguém pode pisar no meu calo, porque senão eu vou no céu e volto na terra. Ah, mas é porque meu calo já tem raiz, isso é real?
Não. O calo, na verdade... Esse é um mito. Ele fica tão... A parte externa, a parte plantar, ela fica tão grosseira, fica aquela calosidade bem grosseira mesmo, e dentro vai havendo uma perfuração. E cada vez que você pisa, é como se houvesse uma agulha machucando ali dentro. Então, cada vez que você pisa, o ideal... Novamente, o calçado certo e num profissional habilitado para se fazer um tratamento adequado, ver qual é a linha de tratamento que o podólogo vai indicar para você. Se o podólogo já não puder resolver, ele já indica para o profissional que ele acredita ser um específico para resolver aquele problema. Mas um pé bonito é um pé hidratado. Pronto. Então, hoje vamos falar. Primeiro passo. Você tem que ver qual calçado que você está usando no dia a dia. Se é o tamanho adequado, é sempre bom ter um número a mais? Sempre ter um número a mais, porque aí ele não atinge a área dos dedos. Sempre tem aquela folguinha e não machuca as unhas, pronto, ali as falanges. Digamos que a mulher diga assim, não, eu não compro um número a mais porque vai ficar saindo do meu pé. Hoje são tantas vantagens no mercado, tantos produtos diferenciados para ajudar nesse aspecto, né? Mas quando você encontra o calçado adequado, naquele modelo que você quer, um exemplo, um bico fino, sim, não é o calçado mais indicado, mas se você quer usá-lo, existem vários modelos, várias marcas que podem se adequar a um tamanho maior para o seu caso. É só questão de procurar um pouquinho. Pronto, você falou de pé hidratado, vamos lá, os dedos. Geralmente, algumas pessoas, principalmente as bailarinas que fazem o balé com sapatilha de ponta, uma boa parte delas tem muita calosidade, principalmente nos dedos na parte de cima, né? Como tratar desses calos? Então, primeiramente, ela tem que encontrar um creme adequado para o tipo de pele dela. Sim. O creme que serve para mim pode não servir para você. Interessante. Porque o nosso pH da pele é diferenciado. Então, a gente tem que encontrar um creme específico para ela, fazer as esfoliações necessárias para que esse dorso, né, seja melhor hidratado. E a partir daí... ver uma forma dela passar tem umas fitinhas que elas usam antes da sapatilha, que é uma forma de proteger esse dorso do atrito da própria sapatilha. Pronto. Quais seriam as outras dicas, ainda falando dos pés? Você falou da hidratação que se faz necessária. Então, muito cuidado com o corte. 90% dos casos de unhas inflamadas vem referente ao corte. O corte das unhas, você sempre cortar ele reto. Você nunca mexer nas laterais, você nunca arredonda. Quando você quer dar uma leve arredondada nas pontinhas, é só com a lixinha de unha e nada de tesoura ou qualquer outro aparelho que você use para cortar as unhas. E todo o material para as unhas, para o corte delas, lixamento, tem que ser um kit... Tem que ser um kit único, é um kit individual. O que eu uso, eu não vou dividir com meu marido, com a namorada, quem seja. Pronto, aquelas pessoas que gostam de mexer nos calos. Você falou no calo embaixo, né, na parte de baixo dos pés, mas em cima. Pessoas que costumam mexer nos calos sem procurar um profissional. Quais são os problemas que ela pode ter? Então, ela pode acabar tendo um encontro de alguma bactéria. Sim. Nós estamos num período chuvoso, por exemplo. Ela vem de encontro a essa água, desses esgotos e tudo mais. Então, aquela pele aberta, por ter mexido, pode acabar tendo algum encontro com alguma bactéria, algum vírus e gerar algum problema maior. Vamos falar de cirurgias. Existe cirurgia retirada de calo? Existe, mas mais em casos rancênicos, pessoas com hanseníase, porque ela perde toda a acessibilidade, ela para de sentir a própria pele, assim como o diabético, só que ela é um pouquinho mais séria. Então, muitas vezes a gente precisa indicá-la para o médico para fazer o debridamento desse calo, porque nós podólogos só fazemos o desbaste. Agora você vai ter que explicar para quem está em casa e para a gente também. O desbaste, o podólogo pode fazer porque ele é superficial, ele fica só na primeira camada da pele. Sim. Então a gente pode até usar o bisturi para fazer aquela pequena retirada e faz um polimento com a lixa. Sim. Já o outro especialista, o enfermeiro podiatra ou estomaterapeuta, ele vai fazer um debridamento, que é já realmente adentrando até a segunda camada de pele. Então é algo bem mais... E deve ser muito doloroso. Doloroso. Muito doloroso, né? O certo é evitar que chegue a esse ponto. O certo é evitar. Então, assim, sempre tá indo no profissional, fazer uma preventiva, né? Porque você não precisa ir, minha unha nunca inflamou, eu sinto só um leve incômodozinho aqui, um cantinho aqui, outro ali. Então, não precisa ir agora. Mas, na verdade, quando você deixa de ir ao profissional, isso pode acabar gerando um problema.
Muito bom. Vamos passar mais alguma informação para quem está assistindo o nosso programa e que seria interessante para aquelas pessoas que costumam esquecer esse pezinho. Se tiver algumas dicas que você queira passar, fique à vontade. Então, primeiro cuidado é ir no profissional, procura sempre um podólogo habilitado, ter sempre cuidado quando for em outros profissionais, se esse material está realmente esterilizado, né? Muitas doenças podem vir através do alicate, daquela espátulazinha, algum outro, o palito principalmente, né? A bacia que você costuma usar para colocar os pés de molho não é o ideal. É sempre bom colocar só um creminho, não deixar muito tempo de molho para não ter a cutilagem exacerbada. Então, cuidado com os calçados e principalmente secar sempre bem os pés, entre os dedos. Como a gente mora num lugar muito quente, a gente às vezes acaba até esquecendo de secar entre os dedos. Isso pode acabar gerando calos também. Também, a gente chama de calo mole. É aquele esbranquiçado que parece uma frieira. E no caso nem é uma frieira. Nem é uma frieira, já chega a ser um calo por conta dessa umidade. E aí, conforme se não fizer um tratamento certo, também pode acabar havendo um problema mais sério adiante. Então pronto, se está insistindo, mais um dos motivos para você procurar um profissional e fazer esse tratamento. Aquelas dicas caseiras, abrir bastante o olho? Bastante o olho. Inclusive, em casos diabéticos, tem pessoas que fazem certas misturinhas que promovem úlceras nos pés. Nossa. Certas misturas são ácidas, então quando colocada ali na pele, ela acaba promovendo essa perfuração da pele. Juliette, o que falar das águas mornas, né, para os pés? Olha, a água morna, ela é calmante, você Sim. pode fazer até um escalda-pés. Só tem que ter algum cuidado, por exemplo, o diabético ele não pode usar água morna, porque a sensibilidade dele é menor, essa água pode estar quente e ele pode acabar tendo uma queimadura. Sim. Então, o ideal é que ele não utilize. Pessoas com hipertensão, elas até podem usar água morna. Ela só precisa ter realmente um cuidado como que essa água vai estar e como ela está realmente. Passou o dia limpando a casa, correndo, organizando alguma coisa, trabalhando, chega em casa, pega aquela água e enfia os pés. Não é o ideal. Primeiro toma um banho, relaxa um pouquinho. Aí só depois pega aquela água, coloca ali os pezinhos e vai relaxar um pouquinho. Inclusive pode até botar umas bolinhas de gude na água para fazer aquele movimentozinho, já vai dar uma boa relaxada. Inclusive a gente mostrou, né? Um dia desses aqui a gente mostrou, né, esses cuidados aí através de uma matéria e eu achei super interessante. Quando a gente fala de água morna, a água fria também funciona? Funciona sim, porque assim, bota uma boa música relaxante, né, aquele sais bem cheiroso ali para os pés. E aí você vai fazendo esse movimento, porque nossos pés, dentro da reflexologia, que o podólogo também faz, nós temos diversos pontos de tratamento para o corpo, inclusive dos órgãos. Então, por exemplo, as falanges aqui, o pontinho dos dedos, quando elas são tocadas, feito a pontuação correta dentro da massagem, que é uma massagem, mas é uma massagem terapêutica, a reflexologia, ela promove o tratamento da enxaqueca. Então, tá com dorzinha de barriga, faz ali no meio do pé, uma massagem pontual, vai aliviar o intestino. E inúmeras outras coisas que tratamos. Que maravilha. Juliette, foi um prazer lhe trazer aqui no programa para a gente falar sobre esse assunto, para chamar atenção. Vai para o banheiro, dá um tempinho, dá uma atençãozinha aí para o seu pé. Não custa nada, né, gente? Até porque é importante e necessário. E depois fazer a hidratação. E olha o que ela falou. Não é todo creme que dá certo para todas as pessoas. Cada uma tem seu creme específico, Isso. né? Vai ser importante, por exemplo, eu comprar um creme. Se eu tenho uma pele oleosa, isso também vai relacionar na hora de comprar para o pé ou não? Vai sim. Por exemplo, as pessoas acreditam muito na ureia. Sim. A ureia é sempre um composto dos cremes para os pés. Ela é muito bom, mas algumas pessoas, como por exemplo, novamente os diabéticos, eles não podem utilizar um certo grau de ureia naquele produto dele. Então, é sempre bom observar, ver com o médico. Ler o rótulo, né? Isso, ler o rótulo, está sempre atento. Que produto é esse que você está usando? Observa sempre a formulação. Usou, sentiu algum mal-estar, alguma coceirinha, vermelhidão? Já cancela aquele produto e tenta um outro. Muito bom. Quem quiser conhecer os seus trabalhos, quiser acompanhar você, tem o Instagram, né? Tem, @JulietteGonçalves _podóloga. Muito bom, quero agradecer pela sua presença, continua aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço. A gente já diz logo pra você, cuide dos seus pés, tá bom?